Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Stephanie. Este é o Atípicos, porque ser diferente é normal. E hoje aqui comigo eu recebo Foiser, né, nosso vereador aqui na cidade. Seja bem-vindo. Gratidão. Muito bem. O tema de hoje é experiências na PRF e os pensamentos enquanto vereador, né? E também o programa é Atípicos, a gente vai falar um pouquinho também sobre a inclusão, né? Mas a gente vai falar também sobre o Foiser, que é nosso vereador de Rio do Sul, presidente também da Associação de Moradores do Fundo Canoas, diretor de comunicação da PRF em Brasília, é isso? Sim. Nossa. E veterana da PRF. Exato, Eu, diretor da Federação Nacional dos Policiais. Eu represento a nossa categoria em Brasília também. Olá, Stephanie. É um grande prazer, uma satisfação poder estar compartilhando esse espaço contigo, participar desse momento maravilhoso que tu proporcionas, né? Com essa bandeira maravilhosa. Depois a gente vai falar, inclusive, nós temos dentro da PRF também, a gente trabalha também muito esse tema por várias circunstâncias, e o Foiser é isso aí, é isso tudo que tu falou e mais algumas coisas, mais algumas coisas. Tem mais algumas atribuições que a gente acaba acumulando, mas estamos hoje realmente na vereança, desempenhando o papel de vereador aqui em Rio do Sul, sendo representante da nossa comunidade com muita honra, e também praticando algumas atuações que a gente já vinha desempenhando como presidente da Associação de Moradores do bairro Fundo Canoas. Muito bem. Então, para começar, eu até anotei aqui trajetória, né, para a gente estar conversando também, para o pessoal conhecer um pouquinho do Foiser em si, né? Você tem uma trajetória ampla desde a PRF até a política, né? E a comunidade também, como você tinha falado. Como a sua experiência na PRF te influenciou a chegar na vereança? Ô Stephanie, eu gosto de voltar um pouquinho antes ainda no tempo. Fica à vontade, pode. O meu pai já falecido, infelizmente, ele é natural de Rio do Sul. Nasceu em Rio do Sul em 1945. Então, com 8 anos de idade, ele foi levado pelo meu avô para o interior do Paraná, o sudoeste do Paraná, onde naquela época, na década de 50, existia um desbravamento e uma conquista daquela região. E aí, viveu lá até a década de 70, e então, em 1980, eu com 8 anos, e houve uma grande crise na agricultura naquela época em todo o país. Né, principalmente dos pequenos agricultores. E o meu pai, pela característica de pequeno agricultor e tal, acabou resolvendo voltar para Rio do Sul, porque ele, nascido em Rio do Sul, tinha esperança de que aqui realmente lhe pudesse proporcionar condições melhores para criar família. Ele já tinha na época 3 filhos e o quarto estava a caminho. Eu costumo dizer que o quarto é de fabricação paranaense, mas a montagem em Santa Catarina, né? O Juarez, meu irmão. Pois bem. Vocês eram em 4, então? Em 4 irmãos nós somos. 4 homens. E aí, uma vez em Santa Catarina já, né? Eu comecei a trabalhar muito novo, muito cedo, com 14 anos de idade, então já assinei a carteira pela primeira vez. E aí, sempre estudando em escola pública e tal, desempenhei algumas funções, desde mecânico de máquinas de costura, vendedor de sorvete picolé, fabricante de sorvete picolé. E aí, entrei também na área de vendas, no ramo de brindes e tal, fabricante de boné. Depois parti para a área da pedagogia, aceitando um convite da dona Sirlene Schlemper, que uma grande amiga, a quem eu tenho muito carinho, que mora ainda no Fundo Canoas. Ela então era diretora da escola e me convidou para substituir. Eu, na época, com 19 ou 20 anos, ela me convidou para substituir o professor Paulo, que havia se machucado. E eu gostei.
né? Iniciei realmente o desafio, aceitei o desafio e passei, é uma das profissões assim que hoje eu mais admiro também, né? A profissão de professor. Então eu lecionei na época, iniciei lecionando História, passei por Geografia, por PPT na época que existia, Educação Moral e Cívica e outras tantas matérias que a gente lembra, né, Stephanie? O SPB, que era da nossa época, né? E que eu até acho que algumas hoje fazem falta. No nosso currículo poderiam, né, poderiam ser aplicadas ainda hoje. Pois bem. Então, você pode dizer que você tem experiência de estar em sala de aula, assim, no ensino regular também, né? Tem essa veia também de professor. E, na verdade, assim, uma coisa bastante curiosa é que essa veia do magistério, tu pode ter certeza que aonde tu fores, ela vai te acompanhar. Sim. E depois eu explico por quê. Bom, isso já, então, nós já estávamos lá em 1995, aproximadamente. 1993, perdão. 1993, então, eu e o saudoso amigo Ídio Baldo, que também, infelizmente, falecido. Baldo? Ídio Baldo, Parente do marido, será? Policial militar, possivelmente, né? Infelizmente, faleceu durante a Covid. E nós dois, ele, inclusive, me convidou para que nós estudássemos junto. E o meu pai, através de um cliente que nós tínhamos, esse cliente incentivou muito o meu pai e disse: Paulo, por que o teu filho não faz concurso para a Polícia Rodoviária Federal? Isso, na época, eu lembro que quando ele falou isso, eu tinha em torno aí de 15 ou 16 anos. E aquilo acendeu uma chama dentro de mim, que ficou guardada. Então, com 15 ou 16 anos, eu mirei naquela profissão. E aí, toda vez que meus pais, nós viajávamos e nós passávamos em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal, eu ficava observando aquilo e essa chama cada vez aumentava mais. Quando, em 1993, surgiu o concurso, então eu e o Ídio, nós nos juntamos e estudamos ali, mas aquela coisa crua de não saber direito o que olhar e tal, enfim. E aconteceu. Fomos então a Florianópolis, prestamos o concurso e eu tive digamos assim, a felicidade e a sorte de ter sido abençoado, sendo aprovado no concurso em 1993. E aí, devido à minha classificação, eu fui chamado em 1996. E aí, em 1996, eu lecionava e também fiz o curso de formação de policial rodoviário federal na época, patrulheiro ainda era, o cargo ainda era patrulheiro. Iniciei então as atividades e ainda continuava lecionando. Mas logo então foi aprovada uma legislação que impedia, e ainda impede hoje, o desempenho de uma outra atividade que não seja apenas ser policial rodoviário federal. É o que a gente chama de dedicação exclusiva, que é algo, inclusive, que nós, enquanto representantes da categoria, brigamos para que seja quebradas. Porque existem atividades que podem ser desempenhadas em paralelo, como, por exemplo, a medicina. Né? Nós temos vários colegas policiais que são formados, são graduados e até mesmo doutorados em várias especialidades dentro da medicina, então hoje isso não é permitido. E essa é uma das nossas lutas também, né? Sim, e aí, desempenhei dentro da Polícia Rodoviária Federal, aí o universo é bem amplo, né? É um universo bem amplo, porque, como eu falei para ti, uma das coisas que eu sempre exerci dentro da Polícia Rodoviária Federal foi a docência. A docência. E aí a docência dentro da Polícia Rodoviária Federal, ela se divide em duas. Ela se divide na parte de tu ser docente através dos ensinamentos que a Polícia Rodoviária Federal passa aos usuários, ou seja, palestras, capacitações, cursos, qualificação, enfim, tudo aquilo que a gente trata como direção defensiva, educação para o trânsito, digamos assim, né? Então, desde que eu ingressei, logo após ter ingressado,
eu já passei a exercitar também, continuar exercitando essa... Fazer essas capacitações, no caso. Exatamente, Tu capacitava as outras pessoas, é isso? Isso, eu fazia capacitação da educação para o trânsito. Por exemplo, uma empresa desenvolve a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trânsito. Nós, a Polícia Rodoviária Federal, é convidada, eu ia lá, proferir uma palestra, ainda hoje eu faço. Mas tu chegou a trabalhar em Rio do Sul, daí, no caso? Não, eu não... Essa foi uma particularidade. Quando eu ingressei na Polícia Rodoviária Federal, eu ingressei em Joinville. Em Joinville. E aí eu, né, um garoto com 24 anos, saí daqui de Rio do Sul e já caí de paraquedas lá em Joinville, né? Maior cidade do estado, um movimento bastante grande. Mas me adaptei muito bem. No início eu briguei muito para voltar para Rio do Sul, para poder trabalhar em Rio do Sul. Mas eu, infelizmente, não consegui. Não consegui. Lutei bastante. Até que chegou um determinado momento em que eu cheguei à conclusão de que aquele era meu destino. Que o médico dos médicos, digamos assim, tinha preparado para mim era trabalhar lá. E eu passei praticamente 20 anos trabalhando em Joinville, fui muito feliz lá. Adquiri muita experiência, Stephanie. Me deu uma bagagem muito grande, sabe? E aí, nessa ainda da docência, a outra linha de docência da Polícia Rodoviária Federal é para a formação dos seus policiais. E aí eu também fiz parte do corpo de instrutores da Polícia Rodoviária Federal que habilita os novos policiais, capacita-os para que eles ingressem na carreira. E aí nessa linha eu fui professor, fui instrutor, melhor dizendo, de algumas disciplinas, mas principalmente de condução veicular policial, né? Habilitar os novos policiais a conduzir uma viatura. Passar para eles os conhecimentos necessários para que ele saiba agir diante das diversas situações e, enfim, as tipicidades, né, as especificidades da direção da condução de uma viatura policial, que em muito difere, né, de tu conduzir um veículo de forma normal. Então eu fui instrutor também nesse sentido. E na verdade do estado inteiro acontecia assim? Do Brasil daí no caso. Do Brasil acontecia em Joinville? Não. Esse treinamento ou você treinava? Não, aí vem uma outra, digamos assim, uma outra situação que a PRF me proporcionou. Stephanie, eu sempre fui de buscar algo mais. E eu sempre fui de aceitar desafios, aceitar novas missões. E desde cedo, então, em 2001, eu meio que autodidata, bem autodidata na questão de informática, né? Porque eu nunca fiz um curso de capacitação, enfim, nunca tive oportunidade, não sobrava tempo. Mas em 2001 eu auxiliei, tinha, né, como autodidata, principalmente na questão da parte de... Eu gostava muito de artes gráficas, sempre gostei. E aí, em 2001, eu participei da implementação da informática na PRF em Santa Catarina. 2001, até então não existia. A PRF não tinha, e na verdade, muitos setores não tinham a informática, e em 2001 nós implementamos ela dentro da PRF. E aí surgiu a oportunidade também, em 2001, de eu fazer uma habilitação na área de inteligência. A PRF iniciava naquela época a sua doutrina de inteligência. A Polícia Rodoviária Federal é um dos integrantes do que a gente chama SISBIN, que é o Sistema Nacional Sistema Brasileiro de Inteligência, né? Então são várias instituições, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Senasp, a própria ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Então eu me habilitei, me capacitei na área de inteligência. E isso começou a abrir portas, né? Abrir portas para que eu passasse a atuar em diversos locais no Brasil. Tanto que em 2003 eu participei de uma operação e aí eu faço um parênteses, Stephanie, que eu costumo dizer que foi um dos pecados que eu cometi enquanto policial. É claro, foi uma leitura que eu fiz na época e foi bom para a instituição, foi bom, digamos assim, para
para a nação, né? Para a nação, digamos assim, para a sociedade, que eu tivesse agido daquela forma. Mas a família sofre bastante. É uma coisa assim que, quando tu te dedicas muito numa carreira como a de policial rodoviário federal, e existe uma carência muito grande de mão de obra, sabe, sim, Stephanie? E não só na Polícia Rodoviária Federal. Em várias áreas. Em, né, várias áreas, várias instituições, todas elas têm muita carência. E aí, quando tu te dispõe a fazer algo nesse sentido, tu é chamado em todos os cantos. Sim. Porque precisa de mão de obra em tudo quanto é lugar. E aí, e também na área de docência, né? E participando de operações, e aí, falando ainda de 2003, então eu passei praticamente um ano fora de casa. Eu vinha para casa uma vez a cada 45, uma vez a cada 60 dias, passava às vezes um final de semana, 2 dias, e voltava para as operações. E aí isso começou a me abrir um leque de atuação nacional, em vários cantos do Brasil. Então eu tive a felicidade de ter podido conhecer praticamente todo o país, nesse aspecto também. E eu digo país no sentido de, não os lugares, porque esse é uma coisa que é muito interessante, é que quando a gente está a serviço, ou tu está em Salvador, ou tu está em Fortaleza, ou tu está no Rio de Janeiro, tu praticamente tu não desfruta de estar lá. Tu tá lá, mas é como se tu estivesse aqui, porque tu tá só desempenhando a tua função. Sobram poucas folgas assim para tu aproveitar. Óbvio, né? Graças a Deus eu pude conhecer o Cristo Redentor, fui um dia lá, aliás, até mais de uma vez, fui 2 vezes. Mas aquilo não é o foco, sabe, Stephanie? Então, tu conhece o Brasil no sentido de conhecer as especificidades de cada região. E aí tu aprende a cultura, porque tu está interagindo, tu está abordando, tu está conversando, tu está fazendo levantamento, né? No caso, na área de inteligência. Isso é uma boa bagagem, né? Fazer para o teu desempenho hoje na Exato, isso me deu assim, uma experiência fantástica, sabe, Stephanie? Então, eu fiquei nessa tocada assim por muito tempo. E aí, já falando em funções, né? Aí eu fui de orelha seca, como a gente costuma dizer, né? Orelha seca. Nós na polícia chamamos de NGS, que é o Núcleo do Guarda Simples. E é o melhor lugar para tu estar na PRF. Tu entra de manhã, inicia o teu plantão, quando encerrou o teu plantão no outro dia, tu vai embora, acabou a tua preocupação. Mas quando tu assume uma função de gestão, de chefia na PRF, e a PRF é muito interessante. A PRF é uma instituição cuja carreira é única. Ou seja, da mesma maneira que você entra, você sai. Você não tem promoção para sargento, para cabo, não tem nada disso. Você é policial rodoviário federal a sua vida toda. Até tem uma pergunta aqui que eu acho bem relevante. Hoje, como é que está a PRF assim, para a questão das deficiências, né, se tem inclusão, se alguém que busca uma carreira, né? Por exemplo, o meu filho é autista, sim, mas ele tem altas habilidades, ele tem uma inteligência assim, acima da média, né? Como sim, se diz. E se ele gostar de atuar, de repente, na inteligência, né? Tu falou antes da BIM também, né? Sim. Stephanie, a PRF, ela tem muito esse olhar, sabe? Tanto que quando nos editais de abertura de novos concursos, sempre existem essas especificidades que são contempladas também. Existem, claro, né, pontuadas quais as que são possíveis de ser, digamos assim, agregadas dentro da PRF. E aí, realmente, nós temos diversas áreas aonde pode-se atuar. E, inclusive, existe também o concurso de área da parte administrativa da PRF, que ali tu tens a certeza de que tu vai atuar na área administrativa. Entende? Então, sim, a PRF tem isso. Inclusive, a PRF, hoje nós temos um projeto desenvolvido dentro da PRF, que é o PRF Amigo do Autista, que nasceu justamente de alguns colegas policiais, inclusive alguns
amigos meus, né, bons amigos, como por exemplo, eu posso citar aqui o Figueiredo, do Mato Grosso do Sul, que uma pessoa extremamente comprometida com a causa, e que leva isso. Até porque, Stephanie, existem assim muitas coisas que envolvem e precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, nós temos motoristas que são autistas, né? Nós temos passageiros que são autistas. Nós temos nós temos filhos de policiais que são neurodivergentes, né? E que precisam ser cuidados. Então, a PRF hoje, ela tem um olhar muito especial nesse sentido, né? E tem projetos, inclusive, para tratar cada um desses segmentos. O servidor, o filho do servidor, né? Ou seja, quando se refere ao filho do servidor, o pai, porque o pai precisa fazer um acompanhamento diferenciado e é preciso que se leve isso em consideração. E principalmente, eu digo, o usuário. Né? O usuário, porque uma abordagem a uma pessoa assim é diferente. É feito um treinamento, então? Sim, é feita uma capacitação, né? Tem todo um cuidado, é levada essa conscientização ao nosso efetivo. E principalmente nos cursos de formação, está iniciando inclusive um hoje. Dia 17 de março está iniciando um curso de formação com 600 e tantos novos policiais que vão se formar nos próximos meses. E tem todo esse cuidado, né? Essa questão dos direitos humanos, hoje é muito latente dentro das doutrinas da PRF. Embora no passado recente nós tenhamos sido apontados como uma instituição que não preserva ou que não valoriza, é tudo uma falácia, na verdade. A PRF é uma instituição que respeita muito, mas muito mesmo, a questão dos direitos humanos, das características individuais do indivíduo. Tem algum lugar que, no caso aqui, é Santa Catarina, mas esses 600 que você falou, né, que estão se graduando, né? Eles vão para um local específico? Atualmente, na época em que eu atuava como instrutor, a PRF, ela tinha, salvo engano, ela teve momentos de 4 e momentos de 5 centros de formação. Ela tinha o centro de formação do Nordeste, do Sudoeste, do Sul. É uma mãe perguntando, porque daí, né? Sim, você claro, sabe que claro. meu filho já está na hora de fazer ele... Hoje isso mudou. Hoje a PRF, ela concentra num só local. Hoje nós temos uma universidade, na verdade, e o que era na verdade antigamente uma academia, Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, hoje é uma universidade, porque hoje ela proporciona graduação, inclusive, né, com cursos reconhecidos pelo MEC. Então a nossa universidade hoje ela está localizada em Florianópolis. Há um projeto para que se construa uma universidade em Brasília, né? Para que fique centralizado. Mas até então ela está localizada em Florianópolis e eu acredito que por um bom tempo ainda continue em Florianópolis. Quem sabe ainda consiga habilitar em Florianópolis, né, Stephanie? Sim. Antes você mencionou sobre a veia do professor que te acompanha, né? Por quê? Porque quando eu fui professor, quando eu atuei como professor na rede pública, Stephanie, eu me encantei muito com a possibilidade de ser um agente transformador e que incentivou a formação do caráter de uma pessoa. Isso me deixou maravilhado. Eu saía, toda vez que eu saía da sala de aula, eu saía realizado. Eu não sei se pela minha característica, enfim, né? Mas os alunos, eu sempre tive uma relação muito boa com os alunos. Até mesmo as quintas, na época era a quinta série, né? Hoje é diferente, hoje é o 6º ano. Até mesmo as quintas séries da época, que hoje é o 6º ano, que quando a criança faz a migração, né? Que ela deixa de ter um professor só para ter vários professores de todas as disciplinas. Então essa na época, não sei hoje como é, mas na época era a pior sala da escola para dar aula. E eu lembro que eu peguei aqui em Rio do Sul uma sala no Villering, uma época, em 1996. Bela aliança. Eu peguei uma sala do Villering que era o terror da escola.
Era o terror da escola. Os professores tremiam quando iam para aquela sala no intervalo, no início da aula. Só se ouvia professor dizendo, meu Deus, lá vou eu de novo, eu não aguento mais. E eu acabei estabelecendo uma relação muito próxima, inclusive com essa sala. Assim, a exemplo de todas as outras que eu lecionava. E nessa sala, inclusive, infelizmente eu não pude. Eu fui convidado para ser regente de classe na época, eles queriam porque queriam. Mas eu acabei não podendo porque depois houve aquele problema que a PRF restringiu e exigiu dedicação exclusiva. Eu fui obrigado, então, a me afastar de dar aulas, né? Mas é, assim, um sentimento que eu sempre carreguei. Eu tenho aqui em Rio do Sul muitos que foram meus ex-alunos, são pessoas hoje que eu olho para eles e eu me sinto orgulhoso. Nessa turma, tu lembra de alguém? Dessa especificamente não, mas outras turmas que eu olho para eles e eu me sinto orgulhoso, assim, em saber que eu participei da formação do caráter, da personalidade daquela pessoa que está ali. E, assim, é muito prazeroso tu ver o sucesso de uma pessoa que foi tua aluna, né? E ele reconhecer em ti alguém que ajudou. É mais prazeroso ainda. O reward, né? Uma recompensa do professor, exatamente, né? Exatamente. É isso. Então, não é só... E assim, é o que eu sempre digo. Eu acho que o professor no Brasil é uma categoria que deveria ser muito mais valorizada. Muito mais valorizada. É realmente uma pena que não seja uma cultura nossa. E aí, como legislador, né, claro que como vereador a gente não pode tanto quanto gostaria, né, mas dentro das minhas competências, dentro da minha condição, é um olhar que eu tenho para toda a classe de professores, né? O próprio servidor público de carreira, que a profissão, o servidor, vem do servir. Então, aquele que se compromete e veste realmente a camisa, Stephanie, é aquele que faz, na verdade, o Estado andar. Né? Não é um político que tem um mandato de 4 anos ou 8 anos, mas é o servidor público. Servidor público, aquele que é comprometido em servir, em exercitar o verbo que deu nome à sua profissão, esse merece todo o nosso respeito e toda a nossa atenção. Então, eu tenho esse olhar muito convicto, até porque, por conta da minha experiência, né, eu sei o quanto um servidor pode fazer diferença, de bem, na vida de um cidadão que muitas vezes se encontra lá necessitando de uma informação que seja. E às vezes ele esbarra num servidor que não é tão comprometido assim e que, ao invés de facilitar, às vezes pode dificultar a vida dele. E eu acho que não, que o cidadão ele tem o direito, né, todos nós temos o direito de ter um serviço público prestado com qualidade. A gente tem falado assim nos últimos episódios também, né, com outras pessoas, que começa na família, né? Sim. A educação ali, né? Então é uma questão de... Nem tudo a gente consegue, né? Mas a gente tem que ir levando devagarinho, como tu disse, tu trabalhou nessas turmas, tu mudou eles de um jeito que eles, né? Todo mundo tinha medo de estar dentro daquela turma, mas Sim. você conseguiu manter até um exemplo, né? O teu exemplo moldou eles, né? Eu acho que quando tu estabelece um vínculo, eu acho que o segredo de tudo, um dos segredos, né? Quem sou eu para dizer que isso é a verdade absoluta, né? Eu sempre digo que algumas coisas que eu penso, né? Eu penso que sirvam, então que sirvam para algo. Então, mesmo não sendo dono da verdade, mas eu penso que um dos mistérios da boa relação é estabelecer esses vínculos. Estabelecer os vínculos, eu acho que de uma maneira ou de outra ele vai favorecer. Porque muitas vezes, e é preciso entender que muitas vezes uma pessoa, ela não sorri o dia inteiro. Tem pessoas que a característica dela é mais introspectiva. É mais viver de cara mais amarrada, mas não é um defeito, é uma característica dela.
Nós somos habituados a ter como padrões de beleza o sorriso, né? Mas nem sempre isso é significado de que aquela pessoa com o rosto mais introspectivo, uma cara mais fechada. Eu, por exemplo, enquanto policial, e aí tu imagina, né? Alemãozinho. E tem gente que diz que eu sou antipático, sem sequer me conhecer. Olha Né? só. E aí tu imagina um policial, tu chegar e ser abordado por um policial assim, um alemão de cara fechada assim, parecendo bravo, e assim, eu posso garantir para ti, Stephanie, até mesmo, eu tive fazendo umas contas esse dia, eu não cheguei a um número, mas eu tenho tranquilidade em dizer que eu efetuei a prisão de mais de 500 pessoas durante a minha carreira. Quer seja cometendo crime em flagrante, quer seja por mandado de prisão, quer seja por crime de trânsito, enfim, por N motivos, né? Mas eu ouso dizer para ti, Stephanie, que não saiu de lá ninguém, ou que tenha sido autuado, ou que tenha sido preso, ou que tenha sido alvo de alguma fiscalização, que saiu de lá me desejando o mal profundamente. Óbvio, né? Por quê? Porque eu sempre tratei todos com muito respeito. Com muito respeito. Eu já troquei tiro. Tudo que tu podes imaginar que um policial fez, eu fiz. No entanto, dentro do desempenho da tua atividade, tu vais, é o que nós chamamos na polícia de uso progressivo da força. Né? Então, tu começa com um bom dia e tu pode terminar com uma troca de tiro. Tu tem que saber dosar até que tu consigas, e que se tu chegar naquele extremo é porque foi necessário, e tu tem que ter a tranquilidade de voltar tudo aquilo e dizer, não, eu fiz o que tinha que ser feito, se eu matei é porque eu precisei matar. Entende? Então isso é o que a carreira policial ela diz muito pra gente, ela traz muito para a sociedade, porque existe muito essa coisa do preconceito quanto ao policial, por exemplo, né? E eu gosto de frisar da carreira policial, porque é uma das mais preconceitualizadas que existe. Nenhum policial sai de casa de manhã, Stephanie, para atirar em alguém. Claro que não. Nenhum policial sai com esse ímpeto, ou com essa vontade, ou com esse desejo. Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou multar 10 pessoas. Não. O que um policial mais quer é chegar no seu plantão e passar todo o plantão sem que nada de errado aconteça. Porque aí ele tem um plantão tranquilo, ele não vai ter trabalho, ele não vai precisar fazer relatório e mais relatório, né? Mas quando é necessário, é necessário. E eu costumo dizer sempre, a polícia é a tênue linha que diferencia a organização do caos. É só a polícia. Só a polícia e ninguém mais. Prova disso foi na greve dos caminhoneiros, quando nós atuamos. Eu era chefe de operações do estado de Santa Catarina, na Polícia Rodoviária Federal. E chegou um momento que não era mais greve dos caminhoneiros. Não era mais greve dos caminhoneiros. Não existiam mais caminhoneiros ali. Existiam vândalos provocando arruaça. E naquele momento, não fosse a atuação pontual, firme, da Força Armada do Estado, que é a polícia, nós teríamos tido a implantação do caos. Então, por isso que eu sempre assevero, né? E a gente aprende, né? Isso é uma lição de vida. Meu irmão é caminhoneiro, né? Um dos meus irmãos, tenho 3, né? Mas ele não parou. Não, e mesmo que tivesse parado, Stephanie, mesmo que tivesse parado, é um livre direito. Tu pode parar, não tem problema. Claro. Não tem problema. Foi tu pode estacionar dele, né? Isso. Tu pode estacionar teu caminhão ali, teve um movimento, pronto. Não tem problema. O que tu não pode, por exemplo, é cercear o direito de um outro de transitar. E nós tivemos casos, por exemplo, de órgãos sendo transportados que muitas vezes eram impedidos de prosseguir viagem, um coração que ia ser transplantado para uma outra pessoa, não podia transpor um bloqueio, porque eles não deixavam. Então, quer dizer, a partir daquele momento, se perde a razão completamente. E a polícia está ali para garantir que isso não aconteça. Né? Então, isso nos dá, de certa forma, uma experiência razoável. Não sei se é do teu conhecimento, eu vou trazer sempre, né, para o Atípicos também, mas hoje se tem muito policial, assim, neurodivergente? Tu tens esses dados? Não tem ainda? Não, Stephanie. Vocês nem têm, né? Eu acho que nem nós no estado também sabemos quantos, né? Mas enfim. A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma instituição que
se preocupa muito com a saúde do servidor, embora nós não tenhamos, que eu conheça, tá? Pode até haver, pode até ter. Também tem Brasil afora, né? Pode até ser que haja esse levantamento, né? Eu sei que hoje, infelizmente, as doenças mentais, né? As doenças de origem psíquica são as que mais afligem a nossa instituição. Né? Eu digo o que mais aflige no momento, né? Instantaneamente. Nós temos, assim, no suicídio, uma das principais causas de morte do nosso efetivo, e são casos, assim, extremamente chocantes de pessoas novas, pessoas com um grande potencial, e que muitas vezes não transparecem aquela condição mental, né? Não dá para... É uma preocupação muito grande, então, tanto da instituição quanto dos organismos que representam esses colegas, que no caso, né, eu, como por exemplo, sou diretor de comunicação da Federação dos Policiais, também sou vice-presidente, né? Eu falei que tem mais umas coisinhas. Sou vice-presidente do Sindicato Estadual dos Policiais Rodoviários Federais. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido. E a questão dos neurodivergentes, né, é uma coisa relativamente nova, né, para a instituição, mas é uma coisa que eu tenho certeza que, se não há ainda mapeado, mas eu tenho certeza que a instituição já trabalha para ter esse mapeamento, para que possa fazer o tratamento como deve ser feito, né? Dar a atenção que deve ser feita, adequar a jornada como deve ser, a jornada, o local, enfim, né? Tudo isso que é possível fazer dentro da nossa instituição. E já tem uma preocupação também, né? Com essa questão, né? Porque também tudo tem caminhado, né? Mas a gente sabe também que a neurodivergência, assim... um exemplo, meu filho hoje tem 13 anos, Sim. né? Quando ele era pequenininho, lá por volta dos 5 e 6, eu e o Baldo, nós dois somos professores, então a gente já via que tinha algo diferente. Mas a gente não sabia o que era. Sim. E até porque não era tão conhecido como hoje, né, tem sido falado, né? E é justamente por isso também que a gente tem o Atípicos, né? Sim. Não só isso, mas para estar divulgando e falando melhor sobre as neurodivergências. Porque quando você tem o filho, você vai aprendendo, né? Mas a pessoa, às vezes, que não tem este filho com uma neurodivergência, como é que vai saber? Só que ele vai estar lá, de repente, trabalhando, ou na escola, ou na estação do bombeiro, qualquer lugar, né? Ele vai ter que saber também, às vezes, lidar, né? E para saber lidar, tem que ter conhecimento. E quem é que vai levar esse conhecimento, se não são as pessoas que passam por isso também, né? E é bem interessante, porque na PRF, como eu falei para ti, Stephanie, isso partiu justamente de pais de crianças neurodivergentes. Olha só. Então, essa iniciativa partiu. É interessante, como tu falasse, né? Que tu precisas conhecer. E a partir do momento que tu conheces, tu percebes que o teu universo, ele também existe em outros lugares. Não é só o teu universo, né? O teu universo é aquele, mas existe o mesmo teu universo multiplicado em vários locais. E aí a felicidade, né, da nossa instituição, por ser essa instituição assim que eu considero, né, vou puxar a brasa para a nossa sardinha, eu considero uma das melhores instituições públicas do país e uma das melhores instituições de segurança pública do mundo. Isso eu falo de boca cheia, porque eu sei do que eu estou falando, né? E nós temos, assim, sabe, a alegria e a felicidade de poder ver na nossa instituição essa instituição que se preocupa não só com o trivial. A nossa instituição, ela se preocupa com tudo aquilo que existe nessa linha reta do trivial, mas tudo aquilo que permeia essa linha, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para o lado de dentro, que é o lado do servidor, quanto para o lado de fora, que é o lado do usuário, que é o nosso cliente, digamos assim, né? Então, a PRF nos dá essa satisfação também muito grande, inclusive auxiliado daí também por essa nossa representação classista,
que, embora nós sejamos representantes da nossa categoria, Stephanie, mas as nossas representações sindicais, elas têm algumas características diferentes, né? Primeira é o voluntariado. É o voluntariado dos dirigentes sindicais. Nós somos dirigentes sindicais sem receber nada por isso. Nós somos voluntários, né? A nossa dedicação é voluntária, não recebemos salário e por isso, enfim. Essa é uma das características. A outra característica é que os nossos sindicalizados, eles contribuem de forma espontânea. Eles não têm aquele dia do ano que tem que trabalhar, que é obrigatório, não tem nada disso. Participa da organização se você quiser. Se você quiser ser uma organização, uma categoria forte, você vem para a luta junto com todos os demais. E é a prova de que nós estamos entre as instituições mais bem representadas hoje, né? É toda essa condição, né? Tu vê que quando abre um concurso para policial da Federal, a concorrência é enorme, né? Então isso significa que é uma carreira boa. E se é uma carreira boa, muito se deve à atuação dos seus representantes, né? E aí chegamos num passo em que o Fozer PRF deixa de ser PRF, se aposenta e aí aceita o desafio de entrar para a vida política, né? Muito bem, daí eu tinha te perguntado lá, né? Por que, né? Qual foi né? Por que você chegou a esse consenso que você teria que entrar na política, né? Olha, Stephanie, eu, assim como eu acho que mais de 90 e poucos % da população brasileira, chegou a um determinado ponto na minha vida, eu atuava enquanto representante da nossa categoria, dentro do Congresso Nacional em Brasília. Eu atuava em torno de uns 8 ou 10 anos, mais ou menos, e chegou um momento em que eu realmente eu não conseguia mais lidar com isso. Eu estava, com o perdão da palavra, de saco cheio, né? Eu não aguento mais esse mundo político, eu não... toda essa situação, todo esse imbróglio causado era pedido de impeachment, era denúncia de não sei o que, dinheiro na cueca, homem da mala e tudo isso. E eu naquele momento eu decidi me afastar. Eu vivia nesse mundo e eu decidi me afastar. Eu disse, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero me envolver mais com isso. E você já fazia esses caminhos, porque Sim. Você sempre foi a Brasília Sim, bastante, né? Isso fazia uns 8 ou 10 anos que eu já estava nessa tocada aí. Teve uma época, inclusive, Stephanie, que eu, durante, eu acho que uns 3 anos, eu fazia toda semana Brasília. Eu ia toda semana. Eu fazia o que o pessoal de Brasília chama de a Semana de Brasília, que é o TQQ, terça, quarta e quinta. Eu viajava na segunda, trabalhava terça, quarta e quinta lá e voltava na sexta ou voltava na quinta noite. Toda semana. No caso daí, pelo menos, tu tem 4 filhos? 4 filhos? Veja bem, eu tenho 7. Opa! Eu sou um feliz pai de 7 filhos. 5 meninas e 2 garotos. E a saudade de casa. 7 tesouros, né? E também isso sempre pesava muito, né? E aí eu disse, não, eu vou me afastar. Eu vou me afastar porque eu não está me fazendo bem e realmente não estava. Eu estava ficando triste, na verdade. Eu ia para Brasília e aí também coincidiu um pouco com a pós-morte do meu pai, né? A decepção de não poder ter passado o tempo que eu sonhei que eu iria passar com ele, né? Na verdade, o meu pai morreu e o sonho interrompido foi o meu, né? Porque o meu sonho era ter passado a nossa aposentadoria um bom tempo juntos, né? Eu achei que nós fôssemos viver aí uns 20 anos juntos, né? Aposentados. Mas, infelizmente, esse sonho foi interrompido quando Quem sabe com da os partida, filhos, né? Quem sabe, né? Quando da partida dele foi interrompido. Então, tudo isso somou. E aí eu acabei desistindo, sabe? Eu disse, não, eu não quero mais. Aí eu me recolhi ao que eu fazia lá e, inclusive, de certa forma também me recolhi até das funções de gestão que eu tinha na época. Mas aí, passados uns 2 anos, eu comecei a perceber que quando a gente se afasta,
muitas vezes a gente está entregando quase que uma procuração em branco para que se faça o que se bem entender. Né? Ou seja, não, eu não quero mais saber, eu não estou preocupado com isso, deixa acontecer, que o mundo termine em barranco para eu morrer encostado, né? Então foi isso. Passados uns 2 anos eu refleti muito e eu decidi voltar. Eu decidi voltar e voltei e percebi que voltei e fiz a escolha acertada. E aí me envolvi novamente, isso era lá nos idos de 2018 ou 2019, se não estou enganado. Aí voltei, e aí logo depois, em 2019, também eu adquiri o direito à aposentadoria. Não pretendia me aposentar naquele momento, porque eu achava que eu tinha energia para mais uns 4, 5 anos de polícia. Mas aí o corpo, né, como eu costumo dizer, a carcaça começou a cobrar o preço por toda essa carreira, né, de não respeitar horário, de não ter horário para fazer refeição, de não ter horário para dormir, de não me preocupar em botar uma capa de chuva quando estava chovendo, em não me preocupar se era noite e eu estava lá passando a madrugada inteira, porque era uma coisa que eu adorava. Mas tudo isso teve um custo. E aí eu desenvolvi uma doença autoimune. E aí eu comecei a passar muito mal em 2019. E aí durante uma consulta médica, eu lembro que a médica disse que... Eu nunca tinha pego atestado, nunca. E o único atestado, na verdade, que eu peguei foi quando meu pai adoeceu e eu cuidei dele por acho que uns 2 meses. Foi o único atestado. E aí, quando eu adoeci em 2019, a médica, eu peguei umas 3 vezes atestado, mas trabalhava com atestado no bolso, né? Ia trabalhar. E até que chegou um dia que a médica disse, olha, eu vou te dar 30 dias de atestado. Eu, não posso ficar 30 dias parado. Ela disse, bom, tu que sabe. Tu já tem tempo para aposentar, não tem? Eu disse, tem. Tu tem uma escolha. Ou tu aposenta e vai viver a tua vida, o resto de vida que tu tem, né? Ou tu morre trabalhando. Se tu quiser morrer trabalhando, tu tá no caminho certo. Aí eu disse, não, eu acho que não é bem o que eu quero. Aí eu decidi realmente parar, eu já tinha tempo de contribuição sobrando na época, né? Resolvi parar e voltei. Na verdade, na época eu estava em Joinville. E aí, era um compromisso que eu tinha feito comigo mesmo. Né? Eu não tinha falado nada, inclusive, para minha mulher, mas era um compromisso comigo mesmo, de que quando eu me aposentasse, nós voltaríamos para Rio do Sul, porque nós temos 3 crianças pequenas. Hoje o maior deles, nós temos 4, né? 3 moram conosco. E um tem 15, uma tem 13 e o menino tem 9 anos. Então, o meu compromisso era comigo mesmo, no sentido de eu vou trazer eles para Rio do Sul, porque uma vez aposentado eu vou poder também aproveitar e proporcionar a eles um pouquinho daquilo que eu tive, que é viver nessa cidade boa, nessa cidade tranquila e segura, que é Rio do Sul. Proporcionar a eles poder sair de casa a pé e ir para a escola a pé, coisa que em Joinville não tem, é muito difícil de fazer, né? Principalmente para quem morava lá no centro. Então, além das distâncias, né, todo o risco que existe, Joinville é uma cidade maravilhosa que eu amo de paixão também. Se não fosse Rio do Sul, eu moraria em Joinville, porque para mim é a 2ª melhor cidade do Brasil, a primeira é Rio do Sul. Né? Então tá bom, palmas a Rio do Sul. Mas então, aí eu voltei, né, para Rio do Sul e passei a me envolver. Então, uma coisa que, uma vez aposentado, eu imediatamente voltando, eu procurei saber como estava o nosso bairro, as coisas que precisam melhorar e tal, porque eu estava com um pouquinho de tempo de sobra, e aí busquei a associação de moradores, né, para saber como é que estava e tal, e timidamente passei a participar, e aí depois assumi a presidência. Não pensava... Exatamente. Hoje você também Sou ainda presidente né? da Associação de Moradores. Não pensava em hipótese alguma em me candidatar, participar da vida política como ente ativo, né? Como agente ativo da política. Mas, chegando um pouco próximo isso lá em 2020, mais ou menos, 2022,
eu passei a procurar lideranças no bairro que eu entendesse ou que eu vislumbrasse nelas um perfil e um potencial para serem candidatos. Porque eu entendo a necessidade do agente político como facilitador, né? Para o desenvolvimento, enfim, para tudo que uma comunidade precisa. No entanto, eu esbarrei numa grande dificuldade, que as pessoas, a grande maioria das pessoas que deveriam ou não querem ou não podem, e grande parte daquelas que querem também não o querem por exatamente aquilo que a atividade precisa, sabe, Stephanie? Então, e aí tu conversa com um, conversa com o outro, conversei com várias pessoas, né? Não, isso não, eu tenho as minhas coisas, não posso. Deus me livre, mexer com política, não. Deixa pra lá, não. E era essa a resposta que eu encontrava, né? E muitas dessas pessoas diziam, e tu, Foz, por que tu não vai? E eu respondia a mesma coisa, eu não quero saber disso. Eu não quero isso. Mas Deus tinha um propósito para você. Até que eu cheguei numa encruzilhada, né? E eu sou muito assim, né? Também, Stephanie, nós, Vocês graças são a Deus, somos cristãos, né? E graças a Deus a gente sempre procura seguir esse caminho, né? Que é da palavra e tal. E aí a gente chega num determinado momento em que a gente se vê em frente ao espelho, né? E aí tu tá naquela mesma condição dos demais, né? Ou por medo, ou por covardia, ou por não querer assumir um novo desafio, né? Tu reluta até o momento em que algo acontece, né? Uma palavra vem e tu diz, não, eu vou encarar mais essa missão, se for assim a vontade do Senhor, né? Que ela seja feita, que eu seja instrumento. E aí me tornei candidato, né? E essa foi uma campanha bem diferente, né, Stephanie? Sim. Bem rapidinha, né? Bem rapidinha, com uma série de restrição, porque não pode isso, não pode aquilo. Então eu contei assim, né, muito com um trabalho já realizado, com essas pessoas que me conheciam. E até é interessante que hoje eu converso com algumas pessoas, vez por outra, que me encontram, que são meus amigos e que né, são meus amigos há muito tempo e que, pô, eu nem sabia que tu era candidato e tal. Então, assim, a gente não conseguiu fazer chegar em muita gente a informação de que nós éramos candidatos, né? Mas, graças a Deus, aí o nosso trabalho de campanha, né, foi coroado e eu penso, assim, que é uma dádiva, né? Primeiro é uma honra, né? Tu poder ser alçado a representar, principalmente as pessoas que tu gosta, né? As pessoas que tu gosta e que tu sabe que confiaram em ti. Então, eu penso que o cargo, a função de vereador, em que pese a liturgia dizer que tem as funções principais de legislar e fiscalizar, mas eu penso que é muito mais do que isso. Eu penso que o legislador, o vereador, principalmente o vereador, ele é a voz daquele que não tem muitas vezes voz. Né? Ele é a voz daquele que muitas vezes não consegue exprimir a sua voz, ou por timidez, ou porque ele não tem o canal, né? Ou porque ele não tem tempo, enfim, ou porque ele não quer se indispor com ninguém, né? E eu costumo dizer que vereador, quando o cara se candidata, ele já tem que ter um bocado de amigo, porque dali para frente eu acho que ele não faz mais amigo, não. E eu sempre disse, eu já tenho bastante, né? Então, óbvio, né? O que me traz agora a fazer aquela pergunta, porque você esteve em Brasília, né? Te E você trouxe uns cordões assim? Sim, do isso. Autismo e tinha girassóis, acho que isso, junto. E daí eu queria te contar, né, que foi no projeto Mães e Vozes, não sei se você tem acompanhado, mas tem dado super certo, a gente já estava no 3º evento, e no 2º a gente sorteou para as mãezinhas, ficaram muito felizes, que legal. né, porque algumas nem tinham, né,
E é um acessório que eles usam bastante, né? Com Sim, o crachá, né? sim. E eu queria ver se você contava um pouquinho para nós sobre esse projeto, né? Esse projeto, ele, como eu disse, ele partiu especificamente de pais de crianças neurodivergentes. É do Figueiredo, Do né? Figueiredo, o Figueiredo e mais um colega que agora não me recordo exatamente o nome dele, mas que são assim, digamos, os pais do projeto dentro da PRF. O Figueiredo, nessa linha da representação da categoria, né, que trouxe essa bandeira, e aí o outro colega dentro da própria instituição. Então esse trabalho ele é muito feito, inclusive, Stephanie, dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, esses colegas levam essa bandeira para todos os congressistas em várias oportunidades, em audiências públicas, de comissões, enfim. Então é uma bandeira que ela foi hasteada, continua hasteada e vai ser levada muito longe por esses colegas que cada vez eles ampliam essa rede, né? Então o que existia só lá naquele momento, hoje já está disseminado em grande parte do país. Né? Então é algo... E além disso, se tu me permites, Stephanie, o Figueiredo, ele também faz os dois, na verdade, eles fazem também esse link de ligação, muitas vezes, com outras instituições, para trazer as experiências, para compartilhar isso, como aconteceu, né? Então, é algo muito interessante e fantástico, assim. Feito eventos lá, no caso no Congresso, em Brasília? Sim, existem eventos que são realizados com a nossa participação lá, e aqueles cordões, né? Aqueles cordões eu os trouxe porque eles foram produzidos através da nossa federação, através da representação da nossa categoria. Então, quer dizer, algo que, né, de custo relativamente baixo, assim, um investimento relativamente baixo, mas que tem um retorno muito grande, né, e que para a nossa categoria também é importante. Porque, como eu falei para ti, em que pese nós sermos representantes da nossa categoria, mas nós não lutamos por direitos e por conquistas só e única e exclusivamente da nossa categoria, não. Não, porque, por exemplo, quando existe uma matéria tramitando, que nós percebemos enquanto categoria que essa matéria é prejudicial à sociedade, nós combatemos essa matéria. Não é porque ela não tem muita relação com a nossa categoria que nós deixamos de atuar. Então, nesse aspecto também, a gente precisa, e a gente quer mostrar essa cara, esse lado sensível da nossa categoria, porque nós somos assim. A nossa categoria, os policiais rodoviários federais, eles são sensíveis a todas essas causas, né? Sim. E tá bom, se tiver algum dia algum congresso, alguma coisa, convida eu e o Baldo, né? A gente vai para Brasília lá contigo. Pode deixar. Inclusive, Stephanie, a questão de Brasília, né? Eu sempre disse, durante a minha campanha, grande parte das pessoas que me conhecem, e eu, assim, uma coisa muito, muito bacana, assim, né, na minha vida, tem algumas coisas que acontecem, e uma delas, eu costumo dizer que eu tenho como dom atrair pessoas boas. Amém. Porque Amém. Eu me cerco sempre de pessoas boas. E muitas vezes uma pessoa, quando me fala assim, pô, Foz, tu é um cara gente boa e tal, pô, tu é top e tal, esse tipo de coisa assim, né? O pessoal acaba elogiando, né? Eu até me sinto meio constrangido e tal, mas eu sempre digo o seguinte, que nós somos, na verdade, o reflexo daqueles que nos cercam. Né? Se o nosso caráter é um caráter bom, é porque as pessoas que nos cercam têm um caráter bom, e nós não caberíamos naquele meio se nós não tivéssemos um caráter semelhante ou igual àqueles, né? Então eu acho que nós somos formados assim. Eu acho que essa é a nossa essência, né, Stephanie? Então eu sou muito feliz por isso. E a outra, eu até, depois que eu me elegi, primeiro foi uma dificuldade muito grande para mim, quando da campanha, eu abrir o meu Instagram. Meu Instagram era fechado, né? Só tinha acesso aos meus amigos de verdade. Eu tinha lá em torno de 1.400, 1.500 amigos, assim, e todas pessoas que eu conheço.
que eu conheço, ou pessoalmente, ou por relação, mas todas as pessoas que eu conheço, em torno de 1.500. E uma das minhas maiores dificuldades foi abrir aquela caixa de Pandora para que todos conhecessem a minha vida, né? Então, aquilo é muito, eu penso assim que é muito escancarado, né? A vida da gente, mas é transparente. Então, depois, agora já foi, né? E outro dia eu estava... Porque agora, como vereador, eu preciso fazer algumas publicações, até como demonstração daquilo que a gente faz, né? É importante. Não, e é muito legal ver ali o teu trabalho. É importante, né? Eu penso que é importante o vereador demonstrar aquilo que vem fazendo. E hoje, né, a maior ferramenta de divulgação são as redes sociais. Mas aí outro dia eu fiquei pensando... E eu decidi que eu ia criar a lista dos melhores amigos, né? Dos amigos mais próximos. Porque tem algumas coisas, por exemplo, um beijo na boca da minha esposa. Né? O meu eleitor... então tu namora. O meu eleitor não precisa, né, testemunhar isso. Mas os meus melhores amigos... Tem que ter tempo para a esposa, né, Danusa? Tem que ter tempo. Mas os meus melhores amigos, eles estão habituados com essa nossa relação. Sim. E aí eu fui fazer uma lista de melhores amigos. Stephanie, passou dos 1.000. Eu estava nela e o Valdo também. Sim. Passou dos 1.000. Então, é uma coisa muito interessante, assim, né? Muito, que bom. Muito bacana isso, que é assim, a gente vê, né? Eu sou muito, como eu falei para ti, né? Nós somos cristãos. E uma das coisas que eu mais sigo é que nós somos instrumentos, né? Que nós somos usados como instrumentos. E eu acho que essa, na verdade, é a nossa mais nobre missão. Eu digo que a minha mais nobre missão na Terra, na verdade, foi de guardar os 7 tesouros que Deus me confiou. Bem, essa foi a minha mais nobre missão, né? Mais especial missão, né? A Débora, a Bárbara, a Ana, a Yasmin, o Everson Júnior, a Valentina e o Paulo, né? São os meus tesouros. E agora também 3 netinhas, né? 3 netinhas. Uma, inclusive, na Alemanha. Né? Quem está na Alemanha é a Luísa. A Luísa, né? A Luísa chegou a fazer inglês lá na minha escola também, né? Filha da Bárbara e do Rodrigo. Aqui em Rio do Sul eu tenho a Sara e a Sofia, que a gente sempre que pode tá lá dando um cheiro nelas e tal. O vovô Everson. E são poucas pessoas que me chamam de Everson. As duas são hoje, eu acho que as únicas. Que idade que elas têm agora? A Sofia tem 2 aninhos e a Sara tem 4. A Sara já tem 4. Estão disparando aí, né? Os filhos do André e da Débora, que são tesouros também pra gente, né? E o bacana de ser avô é que o avô, o único compromisso que ele tem é dar doce, chocolate. Ele não precisa doce, cuidar. Né? Os pais que se virem, né? Eu sei, né? Que a minha mãe, meu filho já vê ela, né? E ele já fala assim... Presente pro Augusto, assim, ó, né? Já tá esperando. já tá esperando, né? Porque daí ela promete, faz isso, daí, enfim, né? Mas é pra ter aquele... E o avô pode, tá? O avô pode. É mesmo. E tudo parte daquele negócio que você falou, né? Lá no comecinho, que é o vínculo, né? Sim. É muito importante ter esse vínculo doce também, né? Não, porque... é importante. Não sei se você chegou a ter vô e vó, assim, conviver, né? Sim, eu cheguei a acompanhar. Os meus avós maternos, inclusive, eram meus padrinhos de batismo, né? Naquela época se batizava muito, né? Os avós eram padrinhos. Eu tive essa felicidade. Não tive a felicidade do meu avô paterno. Esse faleceu muito cedo. Mas eu só fui embalado por ele quando eu tinha 6 meses, ele acabou falecendo. Mas eu tive uma avó, a Mota, né? O alemão chama de Mota. A Mota, ela viveu até os 98 anos. Ela era uma figura, ela dava um tapaço nas nossas costas que era até bonito de ver. E a gente tem, né, memórias assim, né, com vós, com vós. Eu acho que é muito importante esse vínculo. Sim. Que bom que você... Stephanie, eu tenho certeza, né? Eu nem digo eu acho, né? Mas nisso eu tenho certeza que a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Tantos problemas que nós vimos hoje acontecer,
né? Eu atribuo a duas deficiências e a 2 erros do ser humano. Primeiro é o afastamento da religião. O afastamento da religiosidade, digamos assim. Não digo nem da religião, porque religião cada um, né? Cada um pode seguir a sua crença, mas da religiosidade. Eu acho que o afastamento da religiosidade, ele te leva para um mundo, né? Para um universo que é muito perigoso. O ser humano, muitas vezes, ele pode ser muito ruim. E eu costumo dizer, inclusive, que por natureza, o ser humano é ruim. Sim. Ele só não é ruim porque ele vive em sociedade e ele, muitas vezes, busca na religiosidade esse equilíbrio necessário. E o outro ponto é a família. Família como base de tudo, sem sombra de dúvida. Eu acho que uma família estruturada, e eu digo o seguinte, e aí eu estendo, porque quando eu digo família, e eu sou conservador, mas não me entendam como retrógrado, porque pode ser uma família diferente, não tem problema, problema algum, desde que essa família siga a base dos princípios de uma família, que é o respeito, que é a educação, que é tudo isso que a gente sabe que faz uma família ser um ambiente bom para uma criança crescer, né? Então, uma família, ela pode ser de pai, mãe, só que ela não é boa. Mas ela pode ser de mãe e mãe e ela ser boa, né? Então, a família para mim realmente é a base de tudo. E a religiosidade, sem sombra de dúvida, é algo que nos fornece, que nos proporciona ferramentas para que nós tenhamos aí, sem sombra de dúvidas, uma humanidade melhor, para dizer assim, né? Para simplificar. Então, foi um prazer estar com você aqui, né? Prazer. Estamos chegando ao final. Passa muito rápido, né? Passa Stephanie? muito rápido. Talvez até tenha conversa para uma próxima situação ainda, né? Porque... Quem sabe eu volte para contar umas histórias da época, do tempo de polícia, né? Imagina, tem muita coisa engraçada, tem muita coisa interessante. Imagino. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias, né, dos neurodivergentes ou atípicas, né? Enquanto pai. Sim. Né? Stephanie, como eu disse, né, eu acho que estabelecer vínculos é um dos segredos para muito, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar às famílias, né, as famílias diferentes, é que elas busquem sempre isso, que elas busquem ser tratadas como elas são, que elas não procurem aceitação quando elas não encontram, que elas procurem o espaço delas. A sociedade não pode criar ferramentas de adaptar. A sociedade ela tem que viver de uma forma em que todos tenham o seu lugar garantido. E eu digo isso tanto para famílias neurodivergentes, que tem pessoas quanto para mulheres, quanto para pretos, quanto para amarelos, para índios. Nós temos que parar com isso. Nós temos que viver numa sociedade onde todos se aceitam e todos têm os direitos devidos de acordo com as suas especificidades. Então, essas famílias sigam em frente, lutem, porque a luta de vocês é justa e ela vai ser contemplada. Podem ter certeza. Eu tenho certeza. Eu sempre tenho comigo que o mundo é cíclico. Que nós, lá no passado, nós vivemos uma época turbulenta, mas antes disso, a nossa vida foi boa. E ela vai voltar a ser boa. Ela vai voltar, nós vamos sofrer bastante. Estamos sofrendo, temos sofrido. Muitas pessoas sofrem mais do que outros, não deveriam. Mas eu tenho certeza que com a luta de todos e com essa dedicação de tantas e tantas pessoas, a exemplo de ti, né, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo para conquistarmos um mundo onde todos sejam aceitos, guardadas as suas especificidades, onde todos possam ser olhados da mesma forma. É isso aí, então. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Foi um prazer e uma grande satisfação. Eu agradeço muito o convite e
Espero retornar numa próxima. Vamos ter um retorno, isso aí, gente. Muito obrigada, então, a todos que ficaram até aqui no finalzinho. E até o próximo episódio. Até mais!